Quem aqui sente muita fome ou come mesmo sem estar sentindo a menor fome e tem a sensação de que não tem controle sobre isso, não tem controle sobre a fome. Se você passa por isso, mulher, seja muito bem-vinda aqui ao Nutrir Descomplicando. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e nas nossas conversas semanais eu vou mostrando para você e explicando para você qual é o caminho mais eficiente, mais seguro para você emagrecer mais de 10 quilos e se manter no controle do peso emagrecido e também das vontades de comer, mas tudo isso sem sofrimento. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre a fome, mas afinal de contas, o que é fome e como controlar a fome para não exagerar. E tem uma coisa, gente, bem interessante que eu estava pensando hoje sobre a fome, né? Na verdade, a comida, se a gente pensar na função básica da comida, para que ela existe, se a gente pensar nisso, ela existe para nutrir o corpo, para saciar, para trazer nutrientes para as células, para o organismo. Mas a fome, ela vem porque a comida, ela cumpre muitos outros papéis que vão muito além dessa necessidade física que a gente tem. E é por isso que muitas vezes essa sensação de fome incontrolável acaba aparecendo. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. No final desse vídeo, a intenção é que você que está aí do outro lado me assistindo agora saiba lidar com as fomes todas que surgem aí no seu dia a dia, que você domine a fome e não mais a fome domine você. E se isso está fazendo sentido, gente, já clica aqui no aviãozinho do Instagram, já clica aqui em compartilhar no YouTube e manda esse vídeo, essa conversa, essa live para outras mulheres para conseguirem também entender melhor o funcionamento da fome e assumir o controle sobre ela. E a fome, tá, gente, é uma coisa até um pouco difícil de entender. Não é a coisa mais simples do mundo. Se fosse, todo mundo já dominaria sem problema nenhum, né? Mas sabe por que fome é algo difícil e complexo de entender? Porque existem muitos tipos de fome, mas a gente conhece só uma. A gente conhece a fome física, né? Aquela da barriga, de que a gente acha que quando a gente comeu, se a barriga tá cheia, a gente devia não sentir mais fome, não é assim? Quem aqui conhece outra fome além da fome física? Pode escrever para mim aqui, tá? Que daí eu já vou conversando com vocês. Então, a maioria de nós conhece apenas a fome física, tá? E agora, até agora, nesse momento, assim, atual, muitas mulheres já estão conhecendo um pouco mais uma outra fome que é a fome emocional. Quem é que já ouviu falar sobre a fome emocional? E se você já ouviu falar sobre fome emocional também, escreve aqui para mim o que você entende que é fome emocional. O que você sabe que é, o que você já ouviu falar sobre fome emocional, que a gente vai conversar sobre um pouquinho disso hoje também. Então, gente, mulher, para você entender, tá? Você que tá aí, eu e 99% das pessoas do mundo, tá? Nós vamos ter fome física, fome emocional, fome social. Conhece essa fome? A fome emocional é um pouco mais conhecida, mas e a fome social? Conhece essa? E a gente vai ter também fome cultural. E além de tudo isso, a gente tem uma outra coisa chamada vontade de comer, que é diferente de todas as nossas fomes. Hoje em dia, tá? Também tá tendo uma confusão sobre fome, onde parece que tudo que não for fome física está sendo colocada nas costas da fome emocional. Não é bem assim, tá, gente? Nem tudo é fome emocional. Nem todo mundo come exageradamente, porque sofreu algum trauma ou porque não sabe lidar com as emoções. Não é bem por aí, vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Só que tudo acaba se misturando no mesmo saco, são muitas informações, muitas fomes, né? Elas aparecem de jeitos diferentes, trazem sensações parecidas, a gente não entende cada uma delas, não entende os gatilhos de cada uma delas, e isso vai fazendo a gente comer demais, a gente exagerar, comer sem controle e não conseguir entender por quê e também não conseguir saber como controlar tudo isso. E eu vou explicar para vocês como controlar. Mas antes de eu explicar como controlar, eu preciso fazer uma pergunta para você que está assistindo.
Alguém aqui sabe o que é que faz a regulação da fome? Você sabe o que regula a nossa fome? O que faz com que a gente não sinta mais fome? O que faz a gente não sentir mais vontade de comer? Alguém sabe o que é? Se sabe ou se acha, escreve aqui, tá? Na verdade, gente, a regulação da fome, o que faz a gente continuar sentindo fome ou não sentir mais fome, é toda uma estrutura e é uma estrutura muito complexa que vai envolver desde a liberação de hormônios, tá? E que vai se relacionar também com os estímulos, os gatilhos que o nosso cérebro recebe, tanto hormonais quanto estímulos visuais, coisas que a gente vê, estímulos ou gatilhos, né, auditivos de coisas que a gente escuta, de cheiros, né, gatilhos olfativos. E também, gente, e o gatilho talvez mais poderoso, mais forte e que mais faz a gente perder o controle sobre a fome, os gatilhos internos, os nossos pensamentos em relação à fome. Porque olha só, uma das teorias mais antigas sobre o porquê que a gente sente fome e como que e o que deveria acontecer para a gente não sentir mais fome, mas ela é muito antiga, lá de 1900 antigamente, tá? E foi feita por um pesquisador americano. Se eu não me engano, o nome dele era Anton Washburn. E ele acreditava que a sensação de fome, ela só acontecia porque o estômago, tá? Teoricamente, para ele, o estômago, quando tá vazio, se contrai, e para ele isso que gerava a sensação de fome. Aí, o maluco foi lá, engoliu um balão, que tinha um tubo conectado no balão, para que esse tubo enchesse o balão, evitasse as tais das contrações e ele provar de que quando o estômago estaria cheio, ele não sentiria fome, tá? Mesmo sem ter comido, mas o volume, né, do balão inflado faria ele não sentir fome. Aí ele fez o experimento, aí ele falou que quando o balão estava cheio, ele não sentia mais fome. Então ele tentou provar de que a fome era regulada pelo estômago, mas isso caiu por terra quando começou a se perceber e a se descobrir que muitas pessoas que não tinham mais estômago, porque tiveram que remover por algum motivo, né, cirurgicamente, essas pessoas continuavam sentindo fome. Olha que interessante. Então, se a pessoa não tem estômago e continua sentindo fome, comprova-se de que a fome ela não é regulada pelo estômago. E é por isso, mulherada, que muitas, mas muitas vezes a gente tá com a barriga cheia, a gente chegou em casa e a gente devorou meio universo de coisa, a gente já abriu todos os armários, todas as gavetas e comeu um monte de besteira, mas ainda tem aquela sensação de fome, que na verdade não é fome física, porque o estômago, ele está alimentado, ele está cheio, né? Se fosse pela teoria lá do pesquisador, o estômago cheio não daria fome. E a gente continua tendo vontade de comer. E de fato, fome física não é mais. Porque a fome física a gente sacia com bem pouca coisa. Mas com bem pouca coisa mesmo. Uma fruta sacia a fome física. Talvez não por muito tempo, mas a fome física sim, ela é saciada com bem pouquinha coisa. Mas por que a gente muitas vezes está com a barriga cheia e continua tendo a sensação de querer mais, de comer mais, mais fome, vontade de comer? Porque a vontade de comer, gente, é estimulada por vários motivos que estão em dois ambientes, tá? A vontade de comer, ela é estimulada pelo nosso ambiente, ok? Qual ambiente? O ambiente externo, o que está fora, e o ambiente interno, o que está dentro de nós. E eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, quem aqui nunca passou na frente de uma padaria, na frente de um supermercado, na frente de um lugar que vende comida, sentiu o cheiro de pão fresquinho, de pastel, de fritura, de lanche e não ficou com vontade de comer, mesmo se tivesse acabado de almoçar? Mesmo se há 15 minutos atrás tivesse comido, estivesse com a barriga alimentada, estivesse com a barriga cheia. Quem nunca ficou com vontade, mesmo estando com a barriga cheia?
Ou naqueles momentos que a gente fica sentada, quando a comida está na mesa e a gente fica sentada ali, tem alguma visita, a comida fica servida e a gente já comeu bastante. A gente tem a sensação, a gente tem a consciência de que a gente comeu bastante, mas a gente continua ali, beliscando, beliscando, beliscando. Parece que se aquela comida tá ali, a gente precisa comer. A gente não tem mais fome, mas a gente precisa continuar comendo. Outro exemplo, quantas vezes você já tinha lanchado ou você não tinha fome, tá? Tava tranquila, mas os colegas de serviço se reuniram para comer um lanche e te convidaram. E você não resistiu e acabou comendo junto sem a menor necessidade de comer aquilo ali. Quantas vezes também já não aconteceu de chegar em casa no final do dia e os filhos, ou o marido, ou enfim, quem mora com você, te convidarem para comer uma pizza, para comer um bolo, e você nem tinha pensado nessa hipótese, você nem tinha essa ideia em mente, você ia até fazer outra coisa. Mas aí a pessoa fala, a pessoa te convida, você fica com vontade de comer. Gente, isso tudo tem a ver com o ambiente externo que vai estimulando você a comer, apesar de não existir, na maioria das vezes, a tal da fome física. E o que é o ambiente interno que eu falei, que é gatilho dessas vontades incontroláveis de comer, dessa fome que a gente não sabe de onde vem e não sabe o que fazer com ela? O ambiente interno, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, mas muita atenção. O ambiente interno, e que é muito, muito, muito poderoso, mas muito mais poderoso que o externo, são as informações que estão armazenadas na sua mente, na sua cabeça sobre comida, sobre fome, sobre comer ou não comer, sobre quantidades que você acha que precisa ou que não precisa, sobre o que você entende que é comida boa, que é comida ruim, sobre o que você entende que é aproveitar um momento ou uma situação. Então, por exemplo, que são esses pensamentos, tá? Essas informações não são só pensamentos, são informações. Informações que você não controla a forma como elas te influenciam. E geralmente essas informações, gatilho da fome incontrolável, você nem percebe. São tão profundas, tão enraizadas que simplesmente fazem você agir e você não percebe elas acontecendo. Então, que informações são essas? Exemplos, gente, tem centenas e centenas e centenas. Muitos são similares na maioria das mulheres, mas muitos também são muito individuais, tá? Muito individualizados. Então, olha só, comer é a melhor coisa da vida. Quem é que pensa isso? Nossa, comer é muito bom. Nossa, quando eu como eu me sinto tão bem. Comer me traz um alívio. Quem nunca pensou isso? É uma informação forte, influenciadora da fome incontrolável. Outros pensamentos. Preciso comer bastante agora para não ter fome depois, porque depois eu não vou conseguir comer. Ou vou comer agora isso aqui, porque se sobrar só esse pouquinho vai acabar sendo posto fora. Não vou pôr fora, vou comer. Ou o contrário, sobrou tão pouquinho que não vale a pena guardar. Então eu vou comer, porque fora a gente não coloca, né? Ou já exagerei agora, então paciência, azar. Amanhã eu volto, amanhã eu compenso, amanhã eu recupero. Ou hoje eu mereço uma comida boa. Hoje eu tô estressada, hoje eu tô cansada. Hoje eu mereço comer uma coisa gordurosa, uma coisa gostosa. E isso aqui, gente, todas essas informações, e eu trouxe só algumas, tá? Tem muitas, muitas, muitas outras, que às vezes nem se assemelham com essas, mas estão lá no nosso inconsciente bem profundo, tá? Isso tem uma força, mas uma força, um poder para fazer a gente comer sem a menor necessidade física. Uma força muito maior, inclusive, que todo o nosso ambiente externo, porque todas essas informações elas vão colocando você, e já me colocaram também há algum tempo atrás, no famoso piloto automático da alimentação. E no piloto automático, mulher, quando você come no piloto automático,
você está desativando uma região cerebral muito importante para o emagrecimento. Uma região cerebral que é responsável pelo controle de impulsos. E quando a gente come sem ter vontade, sem ter necessidade física, quando a gente começa a comer e não consegue mais parar, não é isso que está acontecendo? A gente não tem o controle e o freio de dizer não, agora não, depois, ou não, eu não quero, muito obrigada, porque falta o controle desse impulso. E quando ele falta é porque a gente desativou essa região. Por que a gente ativa essa região? Porque a gente entra no piloto automático. Por que a gente entra no piloto automático? Por causa das informações que a gente vai armazenando sobre comer, sobre comida, sobre alimentos ao longo da nossa vida. Essa região cerebral responsável pelo emagrecimento, ela também é responsável pela nossa capacidade, pela nossa habilidade de tomar decisões de acordo com um objetivo. O que é o emagrecimento? É um objetivo que a gente tem. Por que a gente não consegue fazer as coisas que nos levam a conquistar isso? Porque essa região ela está desativada. Então a gente sabe que chegar em casa no final do dia e comer até não aguentar mais tá barrando, tá sendo uma decisão que não tá ajudando, mas a gente não consegue agir diferente. Por quê? Porque essa região tá desativada por causa do piloto automático. E essa região cerebral que fica desativada, ela também é responsável pela nossa capacidade de conseguir mudar ações ou, como a maioria das pessoas conhece, hábitos que a gente tem. Então, por que a gente tenta mudar um hábito? Tomar mais água, por exemplo. E é tão difícil. Porque muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente desativa essa região localizada aqui no córtex pré-frontal, responsável por todas essas ações que vão levar a gente a conseguir engajar no nosso emagrecimento. Então, olha o poder que tem esses pensamentos e a gente acaba não dando a menor importância para isso. Só que isso faz você sentir essa fome incontrolável. Isso faz você não conseguir resistir, não conseguir dizer um não, começar a comer e não parar mais, beliscar o tempo todo, chegar no final de semana e pôr tudo fora o que você fez, comer demais, passar mal, ficar com a barriga cheia, mas não conseguir parar até a comida terminar. E com isso, com essa região desativada, essa região responsável pelo emagrecimento desativada, você vai ficar muito vulnerável a todos esses estímulos, todos esses gatilhos, tanto internos, esses pensamentos que eu tô falando, né, para comer, quanto externos. E aí você não consegue, mulher, dizer aquele não. Você não consegue comer menos. Você não vai conseguir deixar sobrar no prato. Você não vai conseguir parar de comer quando tiver que parar de comer. Quando tiver comido o suficiente. E vai viver com a sensação de que sente fome o tempo todo, de que não controla a fome. Mas não é. A verdade é que você está sendo estimulada o tempo todo a ter vontade, olha isso que interessante, a ter vontade de comer e não consegue resistir a esses impulsos por comida, então acaba sempre cedendo, mesmo não existindo a menor necessidade física. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Tá dando para entender onde eu quero chegar com isso? E sabe o que tudo isso vai provocar? Sabe o que todo esse automático e todo essas influências que você sofre dos ambientes externos e interno faz com você? Condicionamento. O que é condicionamento, Gladys? Explica isso. Você vai ficar presa numa mesma maneira de se comportar, numa mesma maneira de agir. Por quê? Porque esse condicionamento ele acontece por causa dos padrões de comportamento alimentar estimulados por essas informações e pelo ambiente externo que vão se fortalecendo ao longo de toda a sua vida. Essas informações elas começam a serem
fortes na nossa cabeça, a serem implantadas na nossa mente desde a nossa infância. E aí a gente vai crescendo e vai reforçando, e a gente vai crescendo e vai ouvindo que para emagrecer tem que fazer dieta, que para emagrecer tem que passar fome, que para emagrecer tem que sofrer, que para emagrecer blá 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 blá. Aí o que acontece? Isso fica na nossa cabeça. Quando a gente se depara com um peso na balança que a gente não gosta, qual é a informação que a gente tem? Para emagrecer eu tenho que fazer dieta. Aí o que você vai fazer? Vai fazer uma dieta absurda, restritiva, que você não dá conta de manter, e com isso você ignora que o que faz você comer são os pensamentos que estão armazenados aqui. O problema não está na boca, não está no prato. A questão está na nossa mentalidade. Quando a gente tem uma mentalidade desativada para o emagrecimento, pode fazer a dieta que for na vida, vai aguentar uma semana e vai chutar o balde. E aí vai comer mais descontroladamente do que comia antes. Pode fazer a plástica que quiser, vai se descontrolar e vai voltar a engordar. Porque as informações que fazem a gente comer demais e ter vontade e ter fome, fome emocional, fome social, fome física, fome cultural, continuam aqui e continuam influenciando a gente a comer. Então pode tomar o remédio que for, o comportamento padrão ele vai voltar a acontecer. Então, quantas vezes isso não aconteceu na sua vida? Que você fez aquela dieta lá, que só podia líquido, que só podia ovo, que de noite não podia jantar, que era o detox, não sei das quantas, tinha que tomar o suplemento e você aguentou 15 dias e depois voltou tudo a ser como era antes, e o peso voltou e você se frustrou. Quantas vezes isso já aconteceu? Pois é, mulher, por quê? Porque o que leva você a conseguir transformar um hábito, um comportamento, tá aqui. Então eu sei que é legal a gente comer mais proteína, lógico que é muito bom, proteína sacia, sacia, mas se aqui na minha cabeça eu tenho uma informação que me diz que eu preciso de muita quantidade de comida para me sentir satisfeita, eu vou comer muita proteína, eu também não vou emagrecer. Então, é lógico que de noite é legal a gente não exagerar, não comer muito. A gente sabe disso. Só que a gente não consegue mudar isso. Por quê? Porque aqui as informações continuam sendo as mesmas. Então, a gente só vai conseguir transformar de fato a maneira como a gente se comporta em relação à comida, como a gente age em relação à comida, a gente só vai conseguir quem quiser, né? Eu não acho necessário, mas quem quiser fazer uma dieta, fazer um protocolo, ter um planejamento alimentar, só vai conseguir cumprir, fazer aquilo ali quando tiver transformado a sua mente. Tiver ativado a mente, transformado a mente numa mente estratégica direcionada para o emagrecimento. Antes disso, mulher, não adianta, você pode fazer o que você quiser, que não vai funcionar. E eu aposto isso com você. Eu aposto, porque eu recebo no consultório mulheres que fizeram assim, ó, que vocês podem, o que vocês não podem imaginar para emagrecer na vida. E chegaram lá nos 50 e poucos sem ter emagrecido. Aí, quando a gente faz o trabalho de ativação de uma mente estratégica, direcionada para o emagrecimento, em questão de meses emagrece tudo o que a vida inteira não conseguiu emagrecer. Por quê? Porque começa com isso. Depois você consegue fazer o que você quiser, porque você ativou a região cerebral que comanda o emagrecimento. É você que dá o comando, não é mais a comida que manda em você. Entendem isso? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Então, quando você tá condicionada, você tá presa no comer muito frequentemente, em quantidades e frequências desnecessárias, quando você tá buscando as soluções para situações emocionais na comida, é a comida que tá dominando você, não é você que tá dominando a comida. E você só vai dominar a comida quando essa mentalidade, essa mente estratégica for ativada. E isso é tão simples. Gente, quando as mulheres que passam pelo meu programa ou pelo consultório conseguem fazer isso, elas só me dizem, Gladys, eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Eu teria gastado muito menos dinheiro, eu teria perdido muito menos tempo e eu estaria me sentindo melhor.
há muito mais tempo do que hoje. Eu poderia ter vivido mais feliz. Pensa nisso. Vamos ver, a Kate colocou aqui. No meu caso, estou com gordura no fígado e problema na tireoide. Tá muito difícil a dieta. Ó, falou dieta, já me causa um negócio. Que a Nutri passou. Em 4 meses só perdi 3 quilos. Sabe por quê, Kate? Ó, vou tentar fazer uma explicação bem breve sobre isso, porque é mais complexo, mas eu acho que vai dar para entender. Porque dieta tem uma coisa, vai muito além daquilo que está escrito no papel. Dieta traz uma conotação, traz um significado de proibição, de restrição, de que a gente não vai poder comer o que a gente gosta, e na maioria das vezes, em uma dieta, não tem tudo aquilo que a gente gosta, até porque existem infinitos alimentos no mundo, não tem nem como colocar numa dieta todos os alimentos. A dieta, ela mexe muito com a nossa mente, com a nossa mentalidade e com a maneira como a gente vai se sentir. Então, a gente pega uma dieta lá, né? E sim, num caso de tratamento de problema hepático, tireoide, precisa ter uma orientação mais específica sobre a alimentação, tá? Só que quando a gente vai fazer uma dieta, às vezes a sensação é de restrição, de proibição, de não estar podendo aproveitar tantas coisas ou até momentos em família, é tão grande, tão pesada, que o nosso organismo responde a isso, mesmo você seguindo na linha o que está escrito lá. O organismo, ele percebe essa sua sensação e ele evita a perda de peso, tá? Muitas vezes isso acontece e também vai levar a gente ao descontrole alimentar em outros momentinhos específicos. Vocês sabiam que tem estudos que comprovam que a grande maioria das mulheres que tem compulsão alimentar já fizeram dieta na vida? Nem todo mundo que faz dieta desenvolve compulsão alimentar, tá? Mas todas as mulheres que possuem, que têm compulsão alimentar, que é um transtorno, né, alimentar, elas já passaram em algum momento da vida por dieta. Então, olha essa relação de dieta com compulsão. Tem outros estudos também, tem um estudo da Sophie, citado num livro da Sophie, que é uma nutricionista também que eu acompanho bastante, onde ela traz um estudo que foi feito com gêmeos, né? Então se acompanhou por muitos anos alguns casais de gêmeos, e o que se observou ao longo da vida desses gêmeos? Que conforme o tempo foi passando, o gêmeo, mesmo tendo a mesma genética, mesmo vivendo assim sob as mesmas condições, o gêmeo que tinha feito dieta era mais gordo, pesava mais. Olha que louco isso. Não era para dieta emagrecer, gente? Então, como que tem tantos estudos mostrando que o efeito colateral de médio e longo prazo de dieta é fazer a gente engordar? Por quê? Porque vai além de fazer essa desativação dessa região do córtex pré-frontal, que possui regiões responsáveis por fazer a gente conseguir engajar em ações que levam ao emagrecimento, além de desativar isso, também vai trazendo mais informações gatilho que levam ao descontrole alimentar, que levam à necessidade do comer por prazer, porque muitas vezes nas dietas, né, gente, nós somos podados do prazer em comer. Eu não sei, tá? Eu às vezes eu me sinto uma nutri meio ET, assim, porque eu falo para as pessoas, a gente precisa resgatar o prazer de comer. Por quê? Porque quando a gente resgata o prazer de comer, quando a gente entende que não existe alimento errado, que a gente pode comer o que a gente quiser, a gente começa a comer com menos culpa. A gente começa a comer com menos gula, com menos descontrole, porque não tem, a gente começa a entender que não tem nada de errado comer aquilo ali. E a gente começa a ter menos vontade de comer aquelas coisas que antes a gente comia descontroladamente. Porque a gente cria uma nova relação com os alimentos, uma relação saudável de equilíbrio, onde
Se hoje é quarta-feira e eu tiver vontade de comer uma torta e eu conseguir identificar essa vontade, acolher essa vontade, saber por que que ela tá vindo, de onde ela tá vindo e o que que eu faço com ela, tá tudo bem eu comer aquela torta. Daqui a pouco eu vou ficar 3 meses sem ter vontade de comer, porque a gente muda as informações que a gente armazena. E isso é fundamental. Isso desenvolve uma mentalidade estratégica. O papel que ela me deu, eu não posso comer nada que leve açúcar e nada que leve gordura. E agora tá aparecendo umas manchas no meu corpo. Emocional, tá? É a proibição, porque o que que acontece? Eu recebi uma vez uma paciente mais ou menos na mesma situação. E a nutricionista, e assim, a gente, não é criticar colega nenhum. Cada um tem a sua conduta porque acredita que essa é a melhor, tá? Assim como essa Nutri, outras têm suas condutas, eu tenho a minha. Assim como muitas pessoas se identificam comigo, muitas não se identificam e tá tudo bem. Mas qual é a minha opinião, tá? Eu recebi essa paciente, ela me falou isso. Olha, a nutricionista me mandou parar de comer doce, qualquer coisa que leve açúcar. Ela me falou que eu não posso comer nada que tem gordura e eu não posso comer farinha e eu tô sofrendo. E eu não consigo ficar sem comer essas coisas. E quando eu me dou conta, eu tô comendo escondida. E quando eu me dou conta, eu tô comendo um pão inteiro, quando antes eu comia só uma fatia. E quando eu me dou conta, eu tô indo na padaria depois do almoço comer 3 fatias de torta, porque tá proibido. E eu tô engordando ao invés de emagrecer. E aí, inclusive, ela acabou voltando na Nutri, enfim, foi uma situação desagradável, né? Gente, se eu entrar a fundo aqui na questão da esteatose hepática, né, e gordura no fígado, como a maioria das pessoas conhecem, precisa haver uma redução de açúcar? Precisa. Precisa haver uma redução de gordura? Precisa. Precisa haver uma redução de calorias? Precisa. A questão é a gente ter condições de fazer isso. A questão é a gente conseguir e querer fazer isso. Quando a gente quer fazer, muitas vezes a gente quer, mas a gente não consegue. E a gente só vai passar para o lado do conseguir reduzir o açúcar, do conseguir reduzir as calorias e conseguir fazer um exercício quando a nossa mentalidade ela tá estratégica para isso, porque daí a gente faz essas escolhas sem isso causar sofrimento. Faz sentido, Kate? Porque daí a gente consegue olhar para aquele bombom e dizer: "Ah, eu não quero", e a gente não sofre com isso. Mas a gente pensa: "Eu não quero", a gente não pensa: "Eu quero e eu não posso". Quando você tem uma mentalidade, olha isso, gente, anota, anota. Comecem a trazer agenda para as nossas lives, porque tem muitos insights. Quando a gente quando a gente desenvolve quando a gente não tem uma mentalidade estratégica desenvolvida para o emagrecimento, a gente olha para as comidas, todas elas, tá? E a gente pensa o seguinte, ó, eu quero comer isso, mas eu não posso. Eu não posso porque a Nutri me proibiu, eu não posso porque a minha mãe falou que não dá, eu não posso porque meu marido me enche o saco, eu não posso porque o médico falou não sei o quê, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então, quando você tem a mente estratégica desativada, você pensa isso, eu quero, mas eu não posso. E o contrário, quando você desenvolve uma mentalidade estratégica, você vai olhar para a comida em qualquer situação, seja no dia a dia, numa festa, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, e você vai dizer o seguinte: eu até posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Vocês entendem a gigantesca diferença que essa mudança de perspectiva interna traz para o emagrecimento? Porque se a gente tem fome incontrolável, é justamente porque a gente olha para a comida ou pensa que a gente quer aquilo, mas não pode. E a gente não vai resistir, vai acabar comendo, e o que, que vai acontecer? Desculpem o palavrão. Puta merda, comi. Eu sei que é assim, porque eu fazia isso. E já que eu comi, dane-se. Vou comer aquilo, 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 aquilo também, porque já botei tudo fora. Amanhã eu volto. Gente, não existe hoje e amanhã na alimentação, no emagrecimento, é tudo uma coisa só.
Não existe de segunda a sexta e depois sábado e domingo uma coisa, de segunda a sexta outra. É tudo uma coisa só. O corpo não sabe se é segunda, sábado, domingo, feriado. O nosso corpo ele só entende uma coisa. Aliás, duas. Se a gente está se alimentando de dia ou de noite, porque a produção hormonal é diferente e a resposta do nosso corpo para alimentação diurna ou noturna é diferente. E se a gente está comendo mais calorias ou menos daquilo que a gente precisa. É só isso que ele entende. E de acordo com como está o seu corpo, ele vai liberar calorias ou não. De acordo com as informações que você dá, você vai agir. Entender? Faz sentido isso para vocês? K. A K perguntou: como que desenvolve essa mente estratégica para emagrecer? Através de técnicas e ferramentas de exercícios que eu chamo de exercícios cognitivos. Então claro, precisa da orientação de alguém para fazer isso, né? Então dentro do meu programa eu faço isso, tá? Só para te entender um pouquinho. No meu programa de emagrecimento, a gente tem toda uma parte gravada que passa por 4 fases. A primeira fase é você fazer como se fosse uma limpeza da mente, desses pensamentos, dessas informações, entendendo todas essas informações que estão presentes na sua cabeça e que fazem você agir. E você não vai eliminar elas, tá? Elas não vão sumir, mas você aprende a introduzir novos pensamentos que vão colocar as coisas em equilíbrio, tá? E aí, dentro dessa parte gravada, você passa pelas 4 fases, que vai passar por essa fase de reset mental, que eu chamo, depois pela fase de aprender a como organizar esses novos pensamentos e a nova rotina. Depois, a terceira fase é a fase da alimentação. Para vocês terem uma ideia, né? A terceira fase é a fase de começar a falar sobre alimentos no emagrecimento. Primeiro a gente faz um reset mental, depois a gente entende como que é a nossa organização, qual é a organização que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem. Depois a gente fala sobre alimentação, porque é aqui nessa terceira fase que a gente tem condições de começar a aplicar essas coisas todas, depois de passar por essas 2 outras fases. E a quarta fase já é a fase de manutenção, de consolidação, né? E aí, junto com isso, nos encontros ao vivo comigo, que são semanais durante 2 meses, eu vou aplicando ferramentas e técnicas que vão fazendo essa ativação da mente estratégica, tá? A partir desses exercícios, a partir da compreensão de crenças e transformação, ressignificação disso tudo. Então, é uma coisa assim, ó, a gente não gasta nem tempo nem dinheiro fazendo isso, né? Quantas vezes a gente já não gastou um montão de dinheiro e não conseguiu ter resultados? Deixa eu só ver que a Kátia tinha colocado mais alguma coisa. Tá, não, a Ká não, já respondi. A Kate perguntou: nas festas juninas, nas festas juninas eu comi tudo o que não podia: bolo, canjica, pamonha, fast food, pizza. Depois fiquei péssima com isso. Uhum. Se você tiver uma mente estratégica, você vai na festa junina e você não vai passar por isso. E você vai comer o que você quiser, mas sem descontrole. Você vai conseguir selecionar, você vai comer a canjica se você quiser, ou a pamonha, ou mais coisas, mas não vai ser sem controle e você não vai se sentir mal com isso depois, viu? Isso eu posso garantir. Tenho muita retenção de líquido, minhas pernas vivem inchadas e pela minha obesidade tenho até vergonha de sair para caminhar na rua. Ô, Kate, que é isso, mulher? Tem que ter vergonha não. Tem que ter vergonha de desistir, de se cuidar e de tentar algo melhor para sua vida, para você. Não tem que ter vergonha não. Põe sim uma calça confortável, põe um tênis e vai, porque as pessoas, elas vão julgar de qualquer jeito. Se você for caminhar, elas vão julgar. Se você não for, elas vão também. Então, seja egoísta e faça o melhor para você, tá? E não se sinta culpada por ter se descontrolado na festa junina, porque isso não é culpa sua. Isso é a influência dessa mente aí estratégica que está desativada, que está no piloto automático, que está vivendo na mentalidade da dieta, tá bom? A K, quero mais informações sobre teu programa, achei muito interessante. Tá legal, K. Eu acho que no link aqui da bio tem, tá? Se você clicar no link da bio, tem lá alguma coisa sobre o programa. Você clica ali, tem uma página explicando os detalhes das fases, tá bom?
Clica lá que você vai entender, ou me chama no direct depois que eu posso te explicar melhor como que vai funcionar, como que funciona. Agora não tem vagas abertas, tá? Que eu tô finalizando uma turma, provavelmente em setembro, agosto ou setembro eu vou abrir. Mas a gente consegue conversar sim, tá? Às vezes eu consigo abrir alguma vaguinha extra aí antes de abrir o grupo novo, tá? Gente, então como fazer para controlar essas fomes incontroláveis? Tá, então vamos pensar em algumas coisinhas, tá? Primeiro, a gente precisa identificar que fome é, ok? A fome mais básica é a fome física, certo? Vocês sabem identificar a fome física? Quem é que sabe identificar a fome física? Quem é que sabe quando está sentindo fome física? A fome física, imagina, cá, merece. A fome física, ela é quando a gente sente o estômago vazio. E vamos combinar, gente, que no mundo de hoje sentir o estômago vazio é muito raro. Porque a gente tem uma hiperalimentação, a gente se alimenta, a gente come o tempo todo, a gente come muito mais vezes do que a gente precisa comer, né? Então a primeira coisa é identificar que fome é uma fome física, é uma fome emocional, é uma fome social, é uma fome cultural. E dentro do programa eu ensino vocês a identificarem isso também, tá? Bom, identificado isso, tá? Identificou que fome é? Se você tiver realmente com fome física, percebeu o que é fome física, não fica sem comer se você quer emagrecer, porque se for fome física é o seu corpo pedindo por comida. Tem que comer, tá? E aí o que eu como, Gladys? Bom, aí você precisa aprender a mente estratégica para você saber fazer as escolhas mais adequadas para aquele momento. Porque às vezes uma escolha mais adequada vai ser uma fruta, um iogurte, uma granola, às vezes uma escolha mais adequada vai ser um bolo, às vezes uma escolha mais adequada vai ser um pastel. Depende de vários fatores, tá? Se identificou que foi fome emocional, reconheça essa fome em primeiro lugar. Entenda os gatilhos dessa fome emocional. Entenda as origens dessa fome emocional e encontre novas alternativas de encontrar a mesma recompensa que você estava buscando na comida em outra coisa. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente tem fome emocional, tá? A fome emocional ela vem vinculada a algum sentimento, alguma emoção. A gente está buscando aliviar aquela emoção, né? E sentir o oposto dela. Então vamos pegar o exemplo aqui. Se eu tô me sentindo ansiosa, o que eu quero é me sentir mais calma, mais tranquila. E a comida ela vai entrar fazendo uma ponte para isso. Da mesma forma, se eu tô triste, eu quero me sentir feliz. A comida, ela faz a ponte entre eu sair da tristeza e me sentir melhor, me sentir feliz. Então, se você identificou que é fome emocional que você está sentindo, você precisa ir buscando novas formas de se sentir daquela maneira oposta ao sentimento negativo, que não seja com comida, e isso acontece em longo prazo, tá? Aí tem uma outra coisa. Fome emocional, ela não é só vinculada a sentimentos ruins, negativos, ela também é vinculada a sentimentos positivos, alegria, bem-estar, felicidade, emoção, euforia, também nos levam a comer. Por isso que a gente vai numa festa junina e acaba comendo demais, porque naquele momento a gente está eufórica, a gente está muito feliz, a gente está envolvida em um ambiente que envolve comida e recebendo muitos gatilhos ambientais para comer e acaba cedendo quando não consegue ativar o controle de impulsos, tá? Então, entender isso é muito importante. E depois de identificar que fome é, para você começar a assumir o controle das suas fomes, não façam dieta, gente, por favor. Não façam dietas. Quem nunca começou uma dieta e teve a sensação de sentir 3 vezes mais fome enquanto estava fazendo a dieta, isso não é por acaso. É instinto de sobrevivência. E dieta, quem faz sabe, tem prazo para começar e prazo para terminar. E aí vem o efeito rebote da fome. Tudo que você se privou, você come em triplo depois. Dieta da fome, tá? E a terceira maneira de controlar a fome, não tem como eu não falar sobre isso,
é desenvolver uma mentalidade estratégica, tá? Porque daí a gente vai ter as vontades, a gente vai ter as fomes, mas a gente vai ter condições de fazer as melhores escolhas, sabe? E entender que a melhor escolha não vai ser sempre dizer não, que a melhor escolha não vai ser sempre não participar, não ir, não comer. Não, não é isso. É a melhor escolha para nós, para o nosso contexto, para a nossa vida, para o nosso momento. São várias possibilidades, certo? Às vezes eu almoço antes de sair de casa para ir no shopping e quando chego lá fico nervosa querendo comer as coisas de lá. Aí tem a influência do gatilho ambiental de estar no shopping. Sabe que fome é essa? Não é fome emocional e não é fome física, é fome social. Aquela terceira fome que eu falei lá no início. Fome social. Aqui, eu não sei de onde você é, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul. E aqui nós temos o hábito de tomar chimarrão. E muitas vezes, junto com esse chimarrão, eu já falei isso em outros momentos, se tem alguma coisa para beliscar. Aqui em casa já não tem mais, né? Aqui já é realmente só o chimarrão e a conversa. Isso, o chimarrão com a comidinha ali, um amendoinzinho, um bolinho, um salgadinho, um chocolate, é a fome cultural. Então, olha só, a gente tem fome física, emocional, que eu falei um pouquinho, social e cultural. Aqui no sul tem a ver com o chimarrão. Sou de Recife, Pernambuco. Gente, que lugar maravilhoso. E qual que é Nossa, desculpa. E qual que é a maior... é, O que representa, assim, a culinária aí do Recife? Aquela coisa que não dá para resistir. Sabe que eu tenho algumas pacientes do Ceará e da Bahia também, e elas me apresentaram o cuscuz, gente. Eu nunca tinha comido cuscuz, porque aqui a gente come só a farinha de milho preparando a polenta, né? E elas me falaram do cuscuz. E olha só o gatilho, fiquei com vontade de comer o cuscuz. Aí fiz uma viagem recentemente, que nem foi para nenhum desses lugares, eu fui para Brasília. Olha aí o cuscuz, tô te falando. Fui para Brasília e tinha cuscuz no café da manhã do hotel. Aí eu olhei para aquele cuscuz e pensei: pois é, agora é a minha oportunidade de conhecer o cuscuz. E não é maravilhoso? Eu tô apaixonada pelo cuscuz. E aqui eu não encontro o floco, né, a farinha, eu não sei nem como comprar cuscuz. Mas vocês entendem como a nossa cultura, ela também nos traz fome? Cuscuz com tudo é bom, com ovo, com leite, com carne, com frango. Sim, tinha lá um cuscuz mais salgado, né, com ovo, com algumas outras coisas, carne seca, eu acho, e tinha o cuscuz bem tradicional, e ambos eu achei muito gostosos, né? Então a gente tem também essa fome cultural e com mentalidade estratégica a gente aprende a lidar com ela. Eu consegui parar de beliscar coisinhas junto com o meu chimarrão quando eu desenvolvi essa mentalidade estratégica. Aí, sobre o controle das fomes, muitos pacientes meus já me disseram, assim, depois de uma, duas consultas, me dizem assim: eu não sei o que está acontecendo, Gladys, eu não tenho mais fome. Olha isso. Eu não tenho mais aquelas vontades loucas de comer o tempo todo. Por quê? Porque eu trabalho, gente, o emagrecimento de uma forma totalmente descentralizada de dietas. Por isso que eu digo que uma das formas de controlar a fome é não fazer dieta. É fácil isso? É fácil fazer isso que eu tô falando aqui? Entender a fome, controlar a fome, mente estratégica? Não é, gente. Não é. Agora, viver uma vida tentando 300 mil coisas que não funcionam é fácil? Também não é. E assim, para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para outras. E o que faz isso acontecer? A maneira como a gente foi desenvolvendo a nossa mentalidade em relação à comida, né? O quanto existe de dependência emocional com a comida e a maturidade que a gente vai ter para lidar com isso. Quem persiste, chega. Quem se compromete, consegue. Porque se comprometer, gente, não é desejar apenas o emagrecimento. Se comprometer é a gente escolher qual batalha a gente vai enfrentar, né? Aceitar a situação que a gente vive ou aceitar que a gente precisa mudar e que isso vai exigir da gente, né? E quando eu digo exigir, não é fazer dieta.
se matar na academia, deixar de comer tudo, deixar de participar das festinhas, ir na festa junina e não comer, não é isso, tá? Só que muitas vezes a gente não quer mais a situação atual onde a gente está vivendo, mas também não aceita a mudança. E isso é muito perigoso, tá? Mas não é que a gente não aceita conscientemente. A gente não consegue, tá? A gente fica ali sofrendo, porque a gente não tá bem do jeito que a gente tá, mas a gente não aceita o esforço necessário. Às vezes esse esforço é financeiro, a gente não quer colocar o dinheirinho ali, investir numa coisa que vai funcionar, que no remédio a gente bota o dinheiro, mas não funciona, né? As dietas malucas bota dinheiro, mas não funciona. E a gente fica agarrada nos pequenos confortinhos que a situação que a gente vive, às vezes por mais que seja ruim, mas tem algum confortinho ali que traz para nós, e a gente se agarra nisso e não anda, e não avança e não tem resultado. E aí a gente vive ali, naquele pequeno confortinho, mas desconfortável com o que a gente acaba vivendo, né, em relação ao próprio peso. Então a diferença, gente, entre aceitar a mudança e não se comprometer com isso, é que no processo de mudança, no processo de transformar essa mentalidade para uma mentalidade estratégica, você vai aprendendo a lidar com as perdas que você vai tendo no processo de emagrecimento, porque tem perdas. E esse é um trabalho que eu faço também dentro do programa. Entender as perdas e como que a gente está significando aquelas perdas. Se elas estão ocupando, se elas estão doendo muito, a gente vai acabar patinando no mesmo lugar. Mas vai chegar um momento que a gente vai, quando a gente consegue ressignificar, né, essas perdas do processo de emagrecimento, a gente vai colher os resultados e os benefícios também depois. E no final a gente tem muito mais ganhos do que aqueles pequenos confortinhos de permanecer onde a gente tá, né? Então, mulherada, quando você percebe que a fome e a comida estão tomando conta da sua vida e trazendo prejuízos, você está num processo de sofrimento, tá? E para sair desse processo de sofrimento, vai ser necessário tomar uma decisão, que é aceitar a situação que tá ali acontecendo naquele momento ou aceitar a mudança, né? E não importa qual seja, tá? Se comprometa com ela e busque, invista nisso até dar certo. E assim, refletindo muito sobre emagrecimento, sobre essa questão de controlar as fomes, as vontades de comer, eu me dei conta que às vezes isso, o emagrecimento, a mudança, né, é quase como viver um luto. Vocês não têm essa impressão? Porque a gente vai precisar, muitas vezes, se despedir dessa pessoinha que a gente é hoje, que convive com a fome nessa relação tóxica, nessa relação dominadora, onde a fome domina, onde a comida domina, e não é a gente que está controlando isso tudo. E a gente vai precisar, né, passar a se relacionar com uma outra versão nossa que vai conseguir resolver isso. Então, às vezes a gente passa por esse luto, assim, dentro do processo de emagrecimento, né, da gente se transformar, da gente transformar nossa mentalidade e com isso transformar a nossa realidade também, tá, gente? Eu espero de verdade que essa conversa sobre controlar a fome tenha ajudado você de alguma maneira a se entender melhor aí com as suas fomes, com as suas vontades de comer, tenha clareado muitas coisas para você. E se você ainda não me segue aqui no Instagram, aproveita para seguir, tem conteúdos novos todos os dias. E aqui no YouTube também se inscreve no canal, porque toda semana eu estou postando material novo. Ah, e no YouTube tem conteúdos que são postados exclusivamente, tá? Tem coisa que não vai para o Instagram, que fica só no YouTube. Então, quem tá no Insta, vai lá para o YouTube também, se inscreve lá para receber os conteúdos exclusivos. Inclusive, gente, semana passada eu postei um material sobre controlar a compulsão por doce. E esse vídeo foi muito bacana, assim, foi muito assistido pela quantidade de inscritos que tem. Então vale a pena vocês irem lá conferir, tá? Gente, um grande beijo para vocês, uma excelente semana e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijão, até mais!